crianças! Agora é o nosso momento missionário e eu tô aqui para lembrar vocês de darem a sua ofertinha. A nossa campanha já está acabando e eu tenho certeza que vocês juntaram nos seus cofrinhos uma quantidade de moedinhas bem legal para ofertar para missões. Então, entreguem esse cofrinho de vocês aqui na igreja que nós vamos ajudar muitos missionários espalhados por esse mundo. Nós contamos com a sua ajuda. Então, vem, oferta para missões e ore também por todos os missionários, lembrando sempre que nós somos discípulos do Senhor Jesus e que nós devemos cumprir a nossa missão, orando e ajudando os missionários do mundo inteiro. E lembre-se sempre, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, Jesus é poder. Esse é o tema da nossa campanha e nós devemos nos lembrar sempre. O nosso Jesus é poder e Ele pode transformar a vida de muitas pessoas que não conhecem o seu amor ainda. E você pode ser um ajudante desta obra missionária. Então, eu espero a sua ajuda e um grande beijo. Olá, crianças! Sejam bem-vindas a mais um EBD. Hoje nós vamos aprender a história de um homem chamado Jonas. Ele era um profeta de Deus e ele era chamado de profeta fujão. Por que será que ele era chamado de profeta fujão, hein? Fiquem ligadinhos até o final da nossa aula que vocês vão descobrir e vão aprender tudo sobre a história deste profeta de Deus chamado Jonas. Então sejam bem-vindos à nossa EBD e hoje o nosso versículo-chave se encontra em Jonas 2:2, que diz o seguinte: clamei na minha angústia ao Senhor e Ele me respondeu. Vamos repetir com a tia? Clamei na minha angústia ao Senhor e Ele me respondeu. Jonas 2:2. Então, crianças, a história que nós vamos aprender hoje é a história do profeta Jonas. Como eu falei lá no começo do nosso vídeo, ele era chamado de profeta fujão. Mas por que será que ele era chamado assim? Jonas era um profeta de Deus. Vocês sabem o que é profeta? Profeta é uma pessoa que prega a palavra de Deus, que prega sobre arrependimento para as pessoas. E Jonas era um profeta. Deus falava com Jonas e Jonas pregava para as pessoas, para que as pessoas pudessem se arrepender dos seus pecados. Então, um certo dia, Deus deu uma ordem a Jonas. Deus disse: Jonas, vá até a cidade de Nínive, porque o povo de Nínive tem feito muitas coisas más, coisas horrendas, e eles precisam se arrepender dos seus pecados, senão eles vão todos morrer. Deus destruiria a cidade de Nínive se eles não se arrependessem. E aí, como o nosso Deus é um Deus bom e misericordioso, Ele deu uma chance ao povo de Nínive. E Jonas tinha a grande missão de pregar naquela cidade para que eles se arrependessem. Então, Deus deu essa ordem ao profeta Jonas. Mas vocês acham que Jonas gostou dessa ideia? Não. O Jonas detestou essa ideia. Ele que ia pregar na cidade de Nínive, naquela cidade onde as pessoas eram más, onde as pessoas eram inimigas do seu povo, inimigas de Israel. Ele que não ia não, jamais. Ele estava nem aí para Jonas, tanto fez como tanto faz. Eles podiam morrer mesmo. Vocês acreditam numa coisa dessa? Pois é. Então Jonas fez uma coisa. Ele decidiu que ia fugir da presença de Deus. Ele pensou assim: eu vou para outra cidade. Eu vou lá para a cidade chamada Tarsis. Porque lá em Tarsis, numa cidade bem distante de Nínive, Deus não vai me encontrar. Olha só no que Jonas estava pensando em fugir da presença de Deus. Vocês acham que dá para fugir da presença de Deus? Pois é, crianças. E aí o Jonas pegou um barco bem grande e bonito, entrou nesse barco junto com outros marinheiros e foi
indo rumo à cidade de Tarsis, que era bem diferente, no caminho bem diferente da cidade de Nínive que ele tinha que ir antes, vocês lembram? Pois é. E lá vai o Jonas navegando, e aí ele foi dormir no convés. Dormiu muito tranquilamente, e aí começou uma grande tempestade, e o barco começou a balançar, e os marinheiros ficaram desesperados dentro do barco, porque eles pensaram que iam morrer, porque o barco estava quase afundando, quase virando. E aí eles começaram a clamar aos seus deuses, começaram a pedir para os deuses deles, os deuses falsos deles, ajudar, mas eles não podiam escutar, porque eles não eram deuses de verdade. E aí eles foram lá onde Jonas estava dormindo, bem tranquilamente, e chegaram e falaram: Jonas, pede para o teu Deus ajudar a gente aí, clama aí para o teu Deus. Aí o Jonas olhou para aquilo tudo, viu o que estava acontecendo e pensou: eu já sei por que isso está acontecendo. Isso aqui é porque eu não fui para a cidade de Nínive e Deus está chateado, está furioso comigo porque eu não fui para a cidade de Nínive que Ele queria que eu fosse. Então ele falou e contou isso para os marinheiros que estavam naquele barco. Então eles falaram: então o que a gente vai fazer? Peça para o seu Deus acalmar essa tempestade. E o Jonas falou: só tem um jeito de acalmar essa tempestade. Eu vou ter que me jogar ao mar. E aí, crianças, o pior aconteceu para Jonas. Eles jogaram Jonas no mar, desse jeito aqui que vocês estão vendo nessa imagem. Então, o pobre do Jonas foi jogado no mar. Caiu no mar. E a tempestade acalmou, e os marinheiros foram embora, tranquilos, para a sua cidade de Tarsis. E Jonas? O que aconteceu com Jonas? Que estava lá no mar, talvez ele estava se afogando no mar, com medo, já pensando que ia morrer, já tinha perdido todas as esperanças. E aí aconteceu uma coisa extraordinária, crianças, uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Um grande peixe apareceu. Olha o tamanhozão desse peixe. Ele apareceu e vocês pensem o que será que aconteceu. Ele passou por Jonas assim e foi lá para Tarsis? Ou então ele pulou por cima do Jonas? Será? Não, crianças. O peixe engoliu Jonas. Desse jeito aqui, ó. Engoliu Jonas e mergulhou bem fundo no mar. Desse jeito aqui, ó, que vocês podem ver aqui nessa imagem. Olha só. Jonas estava dentro da barriga do peixe. Lá dentro devia estar frio, devia estar fedido, porque o peixe comia muitas coisas, comia muitos peixes no caminho, né? E ele engoliu Jonas. Lá dentro devia estar bem frio e muito fedorento. E o Jonas pensou: aqui eu vou morrer, acho que não tem mais jeito para mim não. Então Jonas se arrependeu. Vocês lembram que o Jonas tinha desobedecido a Deus? Que ele tinha ido para uma cidade diferente daquela cidade que Deus tinha pedido? Pois é, lá dentro da barriga do grande peixe, Jonas lembrou e se arrependeu por ter desobedecido a Deus. E lá dentro ele orou ao Senhor e pediu para que Deus o perdoasse do seu pecado. E por causa disso, Deus ouviu a sua oração, como nós aprendemos no nosso versículo de hoje. Lá em Jonas 2:2, Jonas clamou ao Senhor dentro da barriga do peixe e Deus ouviu a sua oração. E por isso, o grande peixe foi até uma superfície, até uma praia, e foi lá e vomitou o Jonas para fora. E o Jonas não morreu. O peixe foi embora, foi seguir na viagem dele, e o Jonas permaneceu vivo. E o que vocês acham que o Jonas foi fazer, crianças? Vocês acham que ele voltou para Tarsis ou que ele voltou para a cidade dele?
Não, dessa vez Jonas obedeceu a Deus e foi para a cidade que ele deveria ter ido desde o começo, para a cidade de Nínive. Então ele foi para lá, para Nínive, e pregou às pessoas daquela cidade, crianças. Olha aqui, ó. Olha aqui Jonas pregando. Jonas pregou para aquelas pessoas sobre arrependimento, sobre os pecados dela e que se elas não se arrependessem, elas iriam morrer. Então aquelas pessoas daquela cidade se arrependeram, vocês acreditam? Todo mundo, todos se arrependeram. E Deus foi glorificado, crianças. Então, Jonas cumpriu a missão que Deus tinha dado para ele. Jonas pregou. Agora vocês entendem por que ele era chamado de profeta fujão? Porque ele, ao invés de ir para a cidade de Nínive, foi para a cidade de Tarsis. E por causa disso, ele foi engolido pelo peixe. Mas Deus não o abandonou. Deus escutou a oração dele dentro da barriga do peixe e o salvou. Então Jonas pregou aquela cidade de Nínive e todos se arrependeram. Então, crianças, o que será que nós aprendemos com a história de Jonas e o grande peixe? Nós aprendemos 4 coisas muito importantes. A primeira coisa é que nós devemos obedecer a Deus. Jonas, no começo, desobedeceu a Deus e por isso veio aquela tempestade no barco e ele quase morre. Então nós devemos obedecer às ordens do nosso Deus para que Ele nos abençoe. A segunda coisa que nós aprendemos, crianças, é que o nosso Deus cuida de nós. Deus cuidou de Jonas dentro da barriga do peixe. Às vezes a gente pensa que nas dificuldades da nossa vida, nos momentos ruins, Deus não nos escuta, mas Ele escuta e Ele cuida de cada um de nós. Ele cuidou de Jonas e Ele também cuida de você. A terceira coisa que nós aprendemos, crianças, é que o nosso Deus é um Deus onipresente. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Onipresente. Sabe o que significa? Significa que Deus está em todos os lugares. Jonas pensou que fugindo para a cidade de Tarsis, Deus não iria encontrá-lo. Mas não foi assim. Deus estava na cidade de Tarsis, assim como ele também estava na cidade de Nínive. Deus está em todos os lugares e Ele nos vê em todos os lugares. Ele viu Jonas indo para Tarsis, Ele viu Jonas dentro da barriga do peixe, por isso que Ele escutou o seu clamor. E Deus também estava com Jonas em Nínive. Deus está conosco em todos os lugares. E a última coisa, a quarta coisa que nós aprendemos é que Deus ama a todos. Jonas, no começo, não queria pregar para a cidade de Nínive porque ele acreditava que aquele povo não era um povo bom. Ele não amava aquele povo, ele não acreditava que Deus pudesse amá-los. Mas Deus amava o povo de Nínive. Assim como Deus amava o povo de Israel, Deus também amava o povo de Nínive. E por isso, Ele ofereceu perdão àquele povo e poupou deles serem destruídos. Então, crianças, nós aprendemos muitas coisas com a história de Jonas, não é mesmo? Então, eu espero que vocês guardem isso sempre nos seus corações. E lembrem-se sempre que Deus escuta o nosso clamor, assim como nós aprendemos no versículo de hoje, em Jonas 2:2. Ele clamou ao Senhor e Deus escutou a sua oração. Então, guarde isso no seu coração. Agora é hora de louvarmos ao Senhor através de cânticos e eu convido você a louvar comigo. A canção que nós vamos cantar agora fala sobre obedecer a Deus. Assim como nós aprendemos na história do profeta Jonas, nós devemos obedecer ao nosso Deus, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Então vamos cantar? Preste bastante atenção na letra desta canção, tá bom?
dizem que é impossível. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer a Deus é sempre melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Obedecer a Deus é sempre melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Crianças, agora é hora da atividade. Para isso, nós vamos precisar de um copo de EVA para fazer as barbatanas desse peixinho aqui, de um bonequinho. A tia já deu um bonequinho para vocês numa atividade anterior, para vocês fazerem uma roupinha. Vocês podem usar esse bonequinho e de um barbante. Então nós vamos precisar disso para fazer esse brinquedinho aqui bem divertido, bem legal. E o que é que vocês vão fazer quando estiver pronto o seu brinquedo? Vocês vão, tentar colocar o Jonas, aqui é o boneco Jonas, aqui é o profeta Jonas, o profeta Fujão. Vocês vão ter que colocar ele dentro do copo, mas como? Fazendo assim, Tem que acertar, viu? Então vamos aprender a fazer esse brinquedinho. Vem com a tia que eu vou te ensinar. Vamos fazer o nosso brinquedo? Primeiramente, vocês vão precisar de um EVA. Nesse EVA, vocês vão desenhar a cauda do nosso peixe e também os olhos. Vocês também vão precisar de um bonequinho de plástico, desses pequenos. Vocês também vão precisar de um barbante ou alguma linha que vocês tiverem em casa para poder amarrar o boneco, de um copo de plástico, de uma tesoura e também de cola para colar a cauda e os olhos do peixe. Vamos lá? Primeiramente, vocês vão cortar a cauda e os olhos no EVA. Agora nós precisamos fazer um pequeno furinho no copo. Depois disso, é hora de cortar o barbante e amarrar no pé do boneco e logo em seguida amarrar no furinho que você fez no copo. Você também pode cortar o excesso de linha depois que terminar de amarrar tudo. Depois disso, nós vamos colar a cauda e os olhos do nosso peixe. A tia está usando cola quente, mas vocês podem tentar usar as colas que vocês têm em casa. Eu indico a cola de isopor. E pronto, o brinquedinho está pronto. Agora é só aproveitar e tentar colocar o Jonas dentro desse peixe. Chegamos ao fim de mais uma EBD, crianças. Espero que vocês tenham aprendido tudo que a tia falou aqui hoje e guardem muito bem no seu coração. Sempre lembrando que quando nós clamamos ao Senhor, Ele escuta a nossa oração. Assim como Ele escutou o que Jonas orou dentro da barriga do grande peixe. Então lembrem-se sempre, nós devemos obedecer a Deus, Deus cuida de nós e Deus ama todas as pessoas. Um abraço e até a próxima EBD. Eu espero você lá, tá bom? Tchau!